1 milhão de mortos pelo coronavírus no Brasil. Um número que parece surreal, né? Isso realmente pode acontecer? Para você não ficar apreensivo o vídeo inteiro, eu já adianto que essa projeção existe, mas ela representa o pior cenário, caso nada tivesse sido feito, o que não é o caso. Esse número correu o Brasil principalmente depois da live do biólogo Átila Yamarino, e ele deixou muito claro na live dele que esse era o pior cenário. Agora, teve gente que pegou só esse trechinho e espalhou por aí do jeito que quis. Então eu vou mostrar para vocês de onde vem esse número e vou mostrar outras projeções. Qual é o pior cenário, qual é o melhor cenário, o que acontece se isolar todo mundo, o que acontece se isolar só os grupos de risco. Então, fica calmo e cola aqui comigo. Tudo começou com um estudo da Imperial College of London, que estimou que caso a Inglaterra não fizesse nada para conter o vírus, o número de mortes poderia chegar a 500 mil. Usando a mesma lógica e o mesmo tipo de dados, como hospitalização, mortalidade, as estimativas para o Brasil que não foram feitas por esse estudo chegavam a 1 milhão. Só que no dia 26 de março, o mesmo grupo de pesquisa publicou projeções para todos os países, incluindo o Brasil. Nesse estudo, eles analisaram diferentes cenários. Cenário número 1, sem nenhum tipo de intervenção. Cenário número 2, isolando apenas os grupos de risco. Cenário número 3, isolando todo mundo antecipadamente. E cenário número 4, isolando todo mundo tardiamente. Vamos para o pior, que é para a gente melhorar depois. O pior cenário para o Brasil seria 180 milhões de pessoas infectadas e algo em torno de 1.150.000 mortes. Ou seja, as previsões que o Átila falou lá na live dele estavam corretas. Só que a boa notícia é que os estados agiram no momento crítico, decretando suas quarentenas. Se a gente mantiver as quarentenas rígidas, mantendo somente os serviços essenciais de saúde, abastecimento e logística, a nossa previsão cai para 44 mil mortes, que é o nosso melhor cenário. Claro que ainda assim é muito grave, mas é um panorama mais positivo. Agora, por favor, me escuta, que essa é a parte mais importante do vídeo. Não se apegue a esses números, porque eles não são exatos. A gente está querendo saber o final do processo com base em poucos dados que a gente tem no começo, e isso é normal. E tem mais uma coisa, essas análises usam basicamente o mesmo tipo de variável para todos os países. E não é bem assim que a coisa funciona. As taxas de mortalidade e de contágio, por exemplo, variam de acordo com a capacidade do sistema de saúde de cada país, das condições de saneamento, das ações dos líderes políticos que tocam aquele país e até do comportamento de cada cultura. Então é claro que a margem de erro vai ser muito grande, mas entenda, calcular número de mortos não é o objetivo desse estudo. Esses números vão servir apenas como uma espécie de modelo a partir dos dados que nós temos disponível para apontar qual é o melhor caminho de solução. Esse é o objetivo principal do estudo. Agora, a pergunta que todo mundo quer saber, ok, a quarentena rígida, mantendo os serviços essenciais, é o melhor caminho. Mas, em relação ao isolamento vertical, isolando apenas os grupos de risco, o que aconteceria? Essa pesquisa aponta que se eu isolar somente o pessoal que está em grupo de risco, a mortalidade no Brasil por coronavírus pode chegar a 530 mil pessoas. Número exato? Não. Como eu já falei, não. Mas significa mais de 10 vezes o número esperado se a gente mantiver a quarentena rígida. Ah, Hugo, mas você está se baseando somente num único estudo. Não, pessoal, eu não estou me baseando num único estudo. Estou me baseando no melhor estudo disponível e nas ações que diversos países conduziram para fazer dar certo. Como, por exemplo, China, Coreia do Sul, Alemanha, Israel. Sim, Israel decretou quarentena. E tem gente dizendo que o Neil Ferguson, que foi o líder do primeiro estudo, aquele que disse que 500 mil pessoas morreriam na Inglaterra, admitiu ter se enganado e que agora as previsões eram mais otimistas. Não foi isso que aconteceu. Isso saiu num tabloide, numa matéria muito mal conduzida, para não dizer outra coisa. Mas a verdade é que as novas previsões melhoraram porque a Inglaterra decretou o lockdown, trazendo assim dados muito mais precisos e otimistas. E se você precisar de mais estudos, nós temos artigos na Science e na The Lancet, duas das revistas científicas mais respeitadas do mundo, apontando para o mesmo caminho de solução. Se você quiser salvar vidas, vencer o coronavírus e recuperar a economia, a gente precisa fazer o que a ciência está mostrando e o que diversos países estão fazendo para acertar. Testar o maior número de pessoas possível, tratar os doentes e manter o maior número de pessoas em casa, à exceção, claro, dos serviços essenciais.
mas também a gente precisa apoiar quem não pode ficar em casa e principalmente estabelecer ações políticas que ajudem os mais prejudicados por essa crise. Sem pânico, mas sem negligência. Eu conto com você e a gente vai sair dessa.